Saudamos a todos vocês que participam conosco do estudo diário da Palavra de Deus. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia de vida e estes momentos para estudarmos a Sua Palavra. Somos gratos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, vocês que compartilham esses estudos com outras pessoas. Nós temos centenas de pessoas que compartilham com outros grupos nas redes sociais e ficamos felizes e agradecidos a cada um de vocês e que Deus recompense a cada um e que nós possamos ver os resultados destes compartilhamentos lá na eternidade. Nós queremos agradecer a todos vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos um alô especial para Renilda Bispo, é de Miranda, em Mato Grosso do Sul. Andréia Aparecida, Luciana Clem, é do Paraná. Rivelino e Luziana são de São Gonçalo do Amarante, no Ceará. Carmen Lúcia é de São Lourenço da Mata, em Recife, Pernambuco. Ivani Souza é de Ponta Grossa, no Paraná. Terezinha Passos é de São Paulo, capital. E todos os demais que nos escrevem agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Grande Deus e Pai que estás nos céus, muito obrigado por este dia de vida. Obrigado por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra juntamente com centenas de pessoas que estudam conosco todos os dias. Que o Teu Espírito Santo esteja presente com cada um de nós, abrindo nossa mente para o entendimento, nos ajudando, Pai, a aceitarmos a Tua Palavra e colocarmos em prática em nossa vida. Abençoa todos os que nos pedem orações, todos os nossos irmãos e irmãs, amigos, onde quer que se encontram. Cada um tem sua luta, sua dificuldade, seu problema. Dê vitórias, Pai, a cada um conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós estamos felizes com cada um de vocês que participam conosco todos os dias. Vocês fazem parte da nossa família. Nós nos lembramos de vocês todos os dias aqui em nossas orações. Nós, pelas madrugadas, sempre estamos orando por cada um de vocês. Que Deus dê bênçãos e vitórias a cada um e que nós não desanimemos. Continuemos firmes estudando a Bíblia a cada dia. Participe também do curso bíblico, se você ainda não está participando. As lições estão todas no YouTube. Entre no YouTube, digite Hora Tranquila. Seja inscrito no Hora Tranquila, é o nosso canal, para que você possa ter ali os estudos que fazemos pela manhã, estão todos lá, as reflexões que fazemos à tarde, as orações também estão todos lá, e o curso bíblico, todas as aulas que já postamos até aqui estão lá. E é importante termos o YouTube, porque ele não pesa no telefone e a gente pode acessar em qualquer lugar, a qualquer hora. Esperamos então que você também seja inscrito no canal Hora Tranquila. Nós vamos continuar o estudo desta semana. Nós estamos falando a respeito de sermos livres para o descanso. Assim como nós comentamos no domingo e também ontem a respeito daquele paralítico que foi levado a Jesus e ele foi descido através do telhado, através do teto da casa até onde Jesus estava, porque multidões afluíam para onde Jesus ia. E naquela casa não tinha como entrar, tanta gente que estava lá. E então desceram o paralítico e a primeira coisa que Jesus disse foi: perdoados estão os teus pecados. Irmão, se nós queremos encontrar cura para os problemas que nós enfrentamos em nossa vida, queremos encontrar descanso, nós precisamos reconhecer os pecados que nós cometemos, pedir a Deus perdão e forças para nós não cairmos mais nesses pecados que às vezes nós gostamos de fazer. E esses pecados, por quem sabe menor que sejam, eles irão nos tirar dos céus. E nós precisamos ser curados. Muitos problemas de saúde, de enfermidade que hoje existem, é consequência de a falta de pedir perdão a Deus e receber a cura e o descanso que Jesus está nos oferecendo. Esse paralítico teve de imediato os seus pecados perdoados e então os fariseus que lá estavam disseram que Jesus estava blasfemando, porque só quem pode perdoar pecados é Deus, segundo os fariseus falaram naquela ocasião. É claro que Jesus ele não foi aceito para quem ele veio. Os judeus rejeitaram a Jesus. Eles não aceitaram Jesus como Filho de Deus. Eles esperavam um Messias de uma família rica, de uma linhagem real, que fosse libertar os judeus do jugo romano. Enfim, Jesus nasceu numa manjedoura, num curral. Jesus era pobre.
humanamente falando, mas Jesus é o dono do universo, ele é Deus, mas ele nasceu pobre e ele viveu como pobre. Jesus também passou as suas lutas, as suas necessidades, mas Jesus, ele tinha comunhão com o seu Pai, com Deus, o nosso Pai. E Jesus, então, era um judeu comum como outro qualquer, de aparência simples. Jesus não era essa aparência bonita que é pintada nos quadros, nas gravuras, nos filmes. Jesus era um judeu simples, como qualquer outro judeu. E então, eles não aceitaram. E Jesus então disse, olha, já que vocês estão dizendo que eu não tenho poder para perdoar pecados, eu vou dizer a ele, levante-se, tome a sua maca e vai para casa. E na mesma hora aquele paralítico levantou e foi para casa com a sua maca. Irmãos, Deus ele quer realizar um milagre em nossa vida. Mas para isso é necessário fé, é necessário nós nos desvencilharmos de preconceitos, de coisas que nós criamos em nossa cabeça, achando que Deus hoje não é o mesmo de ontem. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele não muda. Deus ele quer realizar um milagre em minha vida, na sua vida. Não é somente um milagre de cura física, de enfermidades, ele quer realizar um milagre de cura espiritual. Hoje nós vamos começar a falar um pouquinho aqui do profeta Elias. Todos nós conhecemos a história dele, não é verdade? Leia 1 Reis, capítulo 18, vamos encontrar ali uma boa parte da história de Elias, 1 Reis, capítulo 18, e também depois 1 Reis, capítulo 19, versos de 1 a 5. Elias, ele era um profeta de Deus. Elias já tinha realizado milagres ali na região onde ele vivia. Houve uma grande seca profetizada pelo próprio profeta Elias, que Deus mandou ele profetizar. E a seca estava já levando muitas pessoas à morte, porque não havia comida. Não dava para plantar, porque estava a terra árida, seca, e nada produzia. E então, Acabe, o rei, mandou chamar Elias, e a intenção dele era matar o profeta Elias. Você pode ler aqui, capítulo 18. Elias então, ele propõe que seja feita uma prova para ver quem era o verdadeiro Deus, se é o nosso Deus, o Deus criador de todas as coisas, ou se era Baal. E vejam que Acabe, ele era de uma das tribos de Israel, só que ele havia se casado com Jezabel, e Acabe estava adorando a deuses estranhos, aos Baals, aos Baalins, ele adorava. E Jezabel, ela era uma mulher completamente pagã e má. O rei Acabe mandou construir vários altares para os deuses Baal. Acabe, conhecendo o Deus verdadeiro e tomando a decisão de seguir deuses estranhos, ele estava afrontando o verdadeiro Deus. E então Elias propõe que seja feito um desafio lá no Monte Carmelo. Vocês conhecem a história. Foram 450 profetas de Baal, fizeram altar, colocaram o boi lá para o sacrifício e clamavam e gritavam e eles se cortavam. E nada, não fazia descer fogo do céu para consumir o altar, consumir aquela oferta. E depois deles tentarem muito tempo, aí Elias falou, agora é a minha vez. E então Elias mandou que colocasse o animal, morto já sobre o altar, molhasse todo aquele altar, o boi, a lenha, molhasse tudo, enchesse de água em volta do altar. E Elias começou a clamar. E quando Elias começa a clamar, o fogo desce do céu e consome tudo. E então foi provado que o nosso Deus é o Deus verdadeiro. Só que aconteceu uma coisa incrível. Elias, depois dessa vitória maravilhosa que ele teve lá no Monte Carmelo, provando que Deus é Deus, ele então é ameaçado por Jezabel. Ele foi ameaçado de morte
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Depois foi sozinho para o deserto, caminhando o dia todo. Sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou, pedindo para morrer. Já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Vejam, depois de uma grande vitória que Elias teve, ele entrou em depressão. Ele teve medo. Aqui está, 1 Reis 19, de 1 a 5. Leia para você ver. Elias fugiu e ele estava com o servo dele, levou o servo para casa e ele continuou andando, e depois ele sentou, diz algumas versões, embaixo de um zimbro, né, que é um pé de gesta, como diz aqui esta versão que eu li, é uma árvore, e ali ele pediu para morrer. Irmãos, nós estamos vivendo num mundo em que a depressão é o maior mal deste século que nós estamos vivendo. A depressão está levando muitas pessoas à morte, a tirar a sua própria vida. E às vezes na igreja nós não ouvimos falar muito sobre essa questão de depressão. Por quê? Porque muitas pessoas relacionam depressão à falta de fé, e não é. Depressão é uma enfermidade que precisa ser tratada, ser curada. Se você está se sentindo deprimido, se você está se sentindo sem ânimo para viver, procure um especialista. Ore a Deus e procure um especialista. Não deixe se abater. Isso não é problema espiritual, é uma doença do século. E então, muitas vezes, cristãos fiéis estão lutando contra a depressão, especialmente após um acontecimento traumático. Isso não é sinal de falta de fé e de confiança em Deus. Nós encontramos nos Salmos a dor, o sofrimento, a angústia que os fiéis de Deus sofreram. Todos nós estamos sujeitos a passar por este mal do século. Existem mais de 300 milhões de pessoas por ano no mundo que são afetados pela depressão. E Elias já naquela época também entrou em depressão. Ele teve medo e fugiu. Mas nós vamos continuar falando ainda esta semana sobre essa questão desta fuga de Elias, e que este estudo sirva para todos nós, especialmente alguém que está estudando conosco e que está em depressão. Coloque-se nas mãos de Deus e peça para que Ele te dê a vitória, que você encontre a solução deste mal do século, que você não venha a atentar contra a sua própria vida, como muitos já fizeram, inclusive pessoas que a gente conhece, pessoas, quem sabe, da nossa família, já cometeram este ato de tirar a própria vida por causa da depressão. Que Deus tenha misericórdia de nós e que esse estudo nos ajude a compreendermos que isso não é uma questão de falta de fé ou de espiritualidade, é uma enfermidade que está afetando a muitos. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom dia, voltaremos amanhã, se Deus assim nos permitir, e Jesus, Ele continua convidando: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.